cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olá! Olha só, já estamos aqui para mais uma conversa literária. Isso mesmo, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa conversa literária. Já estamos aqui com nossos convidados, né? Já na nossa sala virtual. Daqui a pouquinho vai estar conversando conosco, algo bem interessante, e ligando aí o futebol, né? Entre a cultura e a literatura, a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho. Então, ao som aí, né, a gente vai estar com fundo musical, uma música que quase ninguém ouviu, brincadeira, né? Tem aí uma bola cheia aí tocando pra gente, que é o Skank, é uma partida de futebol, isso mesmo. E já acessando conosco, apresentando aqui na nossa imagem, nosso amigo Anderson e nosso amigo Otávio, né? Ao fundo, falando aí sobre música, né? Falando sobre futebol. E daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com os senhores, né? Apresentando um pouco aí sobre futebol, cultura, literatura e arte. Boa noite, senhores. Boa noite, Reginaldo Nascimento. Boa noite, Otávio, meu querido amigo Otávio Albuquerque. Grande prazer estar aqui nessa live, participando desse papo aí gostoso aí sobre futebol e literatura. E com certeza a gente vai bater uma bolinha muito boa aqui hoje. Ótimo. Professor Otávio. Boa noite, Reginaldo. Boa noite ao meu amigo Anderson Alevato. Prazer revê-lo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva sobre duas das minhas grandes paixões. Acredito que o Alevato também compartilhe dessas paixões, no caso o futebol e também a literatura. Então tenho certeza que nós teremos uma conversa muito proveitosa. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai estar com a sua imagem, né? Diretamente aí de Natal, né? Rio Grande do Norte, e eu aqui de Fortaleza, Ceará. Então daqui a pouquinho eu volto com os senhores. Então, mais uma vez, boa noite àqueles que já estão conectados conosco, né? Como você já percebeu, estamos com o nosso amigo Anderson e o professor Otávio, né? Ambos têm aí algo em comum para compartilhar nessa noite. Então, vou abrir e compartilhar para você, né, uma tela que a gente preparou para conhecer um pouco sobre o nosso projeto de hoje, a nossa conversa literária, qual é o nosso tema de hoje, para que você possa estar sempre conectado, compartilhando conosco. Deixa eu só abrir aqui a tela, só mais um instante. Lembrando, você que está entrando, né, para esse projeto, participando desse projeto pela primeira vez, né, você pode estar acompanhando nossa página no Facebook, no YouTube e no podcast. Então, seja mais uma vez aí muito bem-vindo, grato aí pela sua audiência e vamos ter uma ótima conversa. Olha só, a nossa conversa literária de hoje, nós teremos aí dois amigos, né, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, que é o professor Otávio Albuquerque e jornalista, Anderson Alevato, cronista e locutor. Vamos ver também uma particularidade do nosso amigo Anderson, tá ok? Eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo convidado, primeiramente o Anderson, para que ele fale para nós, né, faça a resposta daquela pergunta sempre que a gente faz na abertura do programa. Quem é o nosso convidado de hoje? Com você, Anderson. Obrigado, Reginaldo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bem, muito boa noite a todos. Meu nome é Anderson Alevato, eu tenho 41 anos, 42 agora no próximo dia 3 de outubro. Eu sou militar de carreira, sou primeiro sargento do Exército Brasileiro, e sou cronista esportivo e também sou locutor de rádio. O rádio foi uma paixão que eu descobri agora não faz muito tempo, e eu brinco que eu fui picado, né, pela mosquinha do rádio, né, que realmente é uma paixão que entranhou em mim, uma coisa que eu descobri, que eu amo fazer, que eu estou
procurando me aperfeiçoar, tanto é que eu faço curso de locutor lá pela Escola de Rádio do Rio de Janeiro, e também eu escrevo crônicas, eu sou cronista, e eu sempre tive um grande prazer em ler e escrever, e nas minhas crônicas, tanto nas minhas crônicas quanto nos meus comentários, eu não analiso só a questão do futebol, porque eu acho que fica uma coisa muito limitada, o futebol é um universo muito rico. Eu procuro fazer um link com a realidade em que nós vivemos, principalmente a realidade do Brasil. Analiso aspectos históricos, culturais, sociológicos e também filosóficos. E, como eu disse, eu não analiso apenas uma partida de futebol. Através de todos esses links, toda essa análise de todos esses aspectos, a gente procura analisar o Brasil e a nossa realidade, na realidade em que nós estamos inseridos. E levar todos a uma grande reflexão. Porque podem acreditar, sem apelar para pieguice, sem apelar para clichês ou para ufanismo, vocês estão falando com um camarada que é um amante da literatura, do futebol e do nosso querido Brasil. E vocês podem ter certeza. Um grande amante desse país que, como dizia Nelson Rodrigues, é uma pátria de chuteiras e esse aspecto tem muito a ver com a formação da nossa própria identidade nacional, da qual nós vamos falar um pouquinho também. Perfeito, garoto. Muito obrigado pela sua participação, né? De cara participando conosco, você sempre a gente entrou em contato, e tem um amigo comum, né, que é o nosso amigo Tiago, do Rio Grande do Norte, que apresentou vocês dois para estar conosco, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente volta com você. E agora eu vou chamar, né, e fazer a pergunta também a Otávio Albuquerque. Quem é o nosso convidado de hoje? Você. Bom, Reginaldo, primeiro agradecer a mediação do Tiago, né? O Tiago Florencio, o grande companheiro lá da Rádio 87, que fez todo esse trabalho de mediação para tornar o nosso encontro aqui possível, né? Bom, meu nome é Otávio, tenho 34 anos, já sou jornalista há mais de uma década, também sou professor, sou professor de português, né? Mas apaixonado realmente pela literatura. Futebol, a paixão pelo futebol nasceu em mim, como eu sou nascido nos anos 80, então a paixão pelo futebol se iniciou ali a partir do comecinho dos anos 90, né? Eu sou São Paulino, o São Paulo tá bem mal ultimamente, mas já teve épocas muito mais gloriosas, né? E esse comecinho dos anos 90 talvez tenha sido o momento mais importante da história do São Paulo, né? E campeão da Libertadores 2 vezes, campeão do Mundial Interclubes 2 vezes, essa era Tele Santana, né, que durou de 90 até 95, né, aquelas decisões antológicas contra o Barcelona, contra o Milan. Então foi aí que começou a minha paixão pelo futebol. A paixão pela literatura começou um pouco depois, né? Eu começo a ler ali por volta dos 8, 9 anos, e primeiro, obviamente, com a literatura infantil, mas a partir já dos 10, 11 anos, já me inserindo numa literatura um pouco mais densa, né? Inclusive, eu costumava dizer, eu estou fora de sala de aula, dou aula só particular, estou só no jornalismo, por enquanto, mas eu costumava dizer para os meus alunos que a literatura surgiu na minha vida e rapidamente ela estabeleceu um cenário bem interessante, né? Porque um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi justamente o Memórias Póstumas de Brás Cubas, grande clássico do Machado de Assis, que inaugura o realismo no Brasil, né? 1881. E ali eu me vi diante da seguinte situação: ou eu adquiriria um amor incondicional pela literatura, o que de fato aconteceu, ou eu criaria talvez uma aversão pela literatura, tendo em vista que qualquer leitura posterior que eu fizesse, eu poderia associar a essa leitura mais complexa, machadiana, né? É claro que um garoto de 10, 11 anos não tem ainda o cabedal suficiente, né, para absorver uma literatura tão densa como essa do Machado. Mas suscitou, digamos, uma curiosidade. E a partir dessa curiosidade, para romper aí a barreira, né, entre a curiosidade e a paixão, não demorou muito, né?
Então foi a partir daí que começou a minha inserção no mundo da literatura e é uma paixão que eu compartilho também junto com o futebol. Excelente! Então aqui estamos com os 3 da nossa conversa hoje, né? Reginaldo, Otávio e Anderson, mais uma vez, agradeço aí a presença, né? Saudação também chucalheiras ao nosso presidente do Grupo Chucalho, que é o nosso amigo, o presidente Auriberto Cavalcante, professor também, né? E a Kelman já está dando aqui as boas-vindas, Kelman sempre está compartilhando conosco, minha esposa está sempre colaborando para que nossa conversa esteja, né, sendo apresentada para que todos possam compartilhar também. Então, ela colocou aqui que temática interessante, né? Seja bem-vindo, Otávio. E tem uma pessoa aqui, deixa eu trocar aqui a imagem, só um instantinho. Opa! Tem uma pessoa aqui conosco, né? Aqui, opa, tá aqui ele. Tiago Florencio. Boa noite, Tiago. Ele está dizendo aqui, boa noite, Reginaldo, Alevato e Otávio. Grande alegria em ver este encontro de excelentes comunicadores. Abraço forte para todos. Então é isso, você pode estar comentando, compartilhando, né? E também, daqui a pouquinho, eu coloco a participação de todos aqui conosco. E lembrando que também está, né, muita gente compartilhando no podcast, ouvindo a nossa conversa lá no podcast. Grande Anderson, aqui é o Maurício, também Santana. Então, pessoal, mais uma vez, eu tenho só a gratidão, né, para a gente poder conversar um pouco sobre futebol, né, cultura, e vendo que, além de uma partida de futebol, nós temos muitos aspectos culturais, né? Então, nós temos aí diversos temas para ser dialogado durante a nossa conversa e além do que a nossa conversa. Mas, primeiro, ô Anderson, eu queria saber de ti, daqui a pouquinho você informasse aí, se você realmente tem uma paixão, você joga bola, como é que é isso aí, Anderson? Então... Sim, Reginaldo, eu jogo sim. Também, primeira vez, gostaria também de agradecer, já agradeci ele várias vezes, mas gostaria de faço questão de fazer isso aqui no ar, agradecer ao meu querido amigo Tiago Florencio por essa oportunidade que ele nos proporcionou por meio de você, Reginaldo, e agradecer, obviamente, a você também por esse espaço. Bem, Reginaldo, eu sou um amante, como eu disse, sou um amante do futebol, né? Sou um goleiro amador, né? Gosto muito da posição, sempre um apaixonado por futebol e sempre um apaixonado por essa posição de goleiro. Já escrevi uma crônica, inclusive, a respeito, chamada Goleiro Solitário e Soberano, né? E que eu falo muito a respeito dessa posição que é tão injustiçada muitas das vezes, né? E eu jogo sim, eu jogava então, toda quarta-feira aqui na Pelada do Aero. Essa bola aí para ti, ó. Opa, peraí. Deixa eu me paramentar aqui, só um minuto. Peraí. Olha aí, se prepara aí. Eu estou meio parado ultimamente, né? Desde março, por causa da pandemia. Né? Mas eu acho que eu não perdi o jeito, não. Peraí, só um minuto. Aí, aí na imagem, nós estamos aqui compartilhando, né? Ele na FM Natal 87 e sempre conosco, né? Conectado, compartilhou a nossa conversa, o convite para todos aí de Natal. E aí, tá preparado? Estou pronto, manda ver aí. Olha só, segura. Olá, vai. Opa. Pronto, então passa a bola para ti, já falar, né, sobre a sua experiência como locutor, né, como cronista, participando também da literatura, e como foi esse teu encontro, buscando também, como o professor Otávio começou falando um pouco do encontro, daqui a pouquinho ele vai estar exemplificando um pouco mais, né, sobre a sua participação. E aí eu tenho uma imagem, né, para você já falar um pouco também, que está aqui esse rapaz aí ao lado, não sei se é você... que você pudesse falar para a gente. Eu sou da direita da imagem, isso. Olha aí, ele está aqui ao nosso lado aqui. Será que é esse rapaz aqui, hein? Pronto. Então, fique à vontade, né? Fale um pouco aí sobre essa sua experiência, né? Unindo o que você ama, né? Que é o futebol, mas também unindo a literatura, que é o método que você utiliza, né? Essa forma que você tem como conduzir muito bem, agora com a experiência, como você disse, também como locutor. Fique à vontade. Exatamente, Reginaldo. Como eu disse, eu sempre gostei muito de ler. Desde pequeno, sempre tive esse hábito, já li várias obras da literatura brasileira. Eu costumava ler muito José de Alencar. Um dos primeiros livros que eu li foi o Guarani.
depois também li Iracema, li Senhora, e depois fui para Machado de Assis, Dom Casmurro, e assim eu fui desenvolvendo o gosto pela literatura. Sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito bom em redação, mas as crônicas eu comecei a escrever não faz muito tempo, embora sempre tivesse esse hábito, mas eu comecei a escrever mais no estilo crônica já de um tempo para cá. Você estava mostrando as fotos aí, nessa foto que eu estava com 2 colegas de farda, foi no 7 de setembro do ano passado, em que eu tive a honra de fazer a locução da tropa, quando a tropa do Exército Brasileiro passou aqui em Natal, né? Eu estava aí com o subtenente Renato e com o subtenente Aloysio, 2 grandes amigos aí que eu tenho, e que eu tive essa honra, como eu disse, de fazer a locução da tropa quando a tropa do Exército Brasileiro passou. Foi um momento muito bacana, muito importante, muito marcante para mim e que me honrou muito. E, como eu disse, você mostrou também a foto aí com o time de futebol do Hospital de Guarnição de Natal, foi um futebol que nós jogamos no ano passado, né? Daí eu jogo aí de goleiro, como eu disse, né? Estou aí jogando de goleiro com vários amigos, colegas de farda e amigos meus aí, tem vários deles aí. E são 2 grandes paixões, dentre tantas que eu tenho, né? São a farda, a literatura, o rádio, e eu tive a aventura de conseguir unir tudo isso. O rádio foi uma paixão que eu descobri agora há pouco tempo, né? Como eu disse, eu fui picado pela mosquinha do rádio, né? Outro dia eu estava até brincando nos bastidores lá da rádio, né? Que eu estou aí na porta estou aí na casa dos 40 e estou com 41 anos e eu, graças a Deus, sou muito bem casado, minha esposa Rose está aí me acompanhando agora, né? A gente está junto aí há 17 anos no total. E eu sou, graças a Deus, um marido fiel, um marido dedicado, assim como ela também é para mim. Minha esposa maravilhosa, né? Te amo, amor, está aí me assistindo. E eu estava até brincando nos bastidores, dizer que a minha crise dos 40, né? Ela aconteceu, né? Ela foi suprida pelo rádio, né? O rádio, né? Foi, aspas, a minha amante, né? Foi a amante que eu descobri, foi o rádio, né? Eu costumo brincar, se eu estava brincando, estava falando isso. E isso é realmente uma paixão que despertou em mim a vontade de produzir mais escritos, principalmente no formato de crônica. Eu tive essa oportunidade na rádio no ano passado, em agosto do ano passado, por meio de um grande amigo meu, o Paulo Silva, né, que inclusive é até meu superior, né, trabalha comigo, uma pessoa da melhor qualidade, que me indicou para a Rádio 87 FM Natal, por meio do amigo Cláudio Kleber, e ele, o Thiago Florencio, o Carlos Félix, toparam, né, aceitar minha participação, e quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia só conhecer os bastidores, e já me botaram no ar. Me perguntaram se eu entendia de futebol, se eu sabia comentar, eu falei que sim, e ali gostaram, né, eu acho que eu consegui ter uma boa desenvoltura. Eu lembro que o professor Ribamar Cavalcante, né, o Memória Viva do Futebol Potiguar, também participa, isso foi no caso no programa Fala Torcedor, no quadro Por Onde Anda Você Meu Craque, da Rádio 87 FM Natal, e o professor de cara perguntou: Alevato, gostei muito de você, você quer ficar aqui na rádio, quer ser comentarista aqui da rádio? Eu falei, quero, e queria mesmo, né? Não vou mesmo fazer de rogado. E dali eu continuei, fui aprendendo muito, comecei a aprender sobre locução, fiz vários cursos online, hoje, como eu disse, eu faço o curso de locutor, que no final vai me dar um registro profissional, e depois eu tive a ideia da crônica, como eu sempre gostei de escrever, onde eu mostrei uma crônica para os amigos. Eu também, mais uma vez, fui incentivado muito pelo meu amigo Paulo Silva. Mostrei a crônica para o Thiago, para o Kleber, para o Carlos Félix, eles gostaram, e eu me propus a ler no ar. E teve uma aceitação muito boa, e a partir dali, todo sábado, eu inicio minha participação lendo uma crônica, falando sobre futebol. Mas, como eu disse, eu não analiso só o futebol, porque eu acho que a coisa mais chata do mundo é você ligar um programa de TV e ver comentaristas muito bem pagos para isso, e até muito capazes, mas que ficam falando meia hora, né, sobre um lance, falando do VAR, foi pênalti, não foi pênalti, ou então foi impedimento, não foi impedimento, e fica aquela coisa ali e não sai disso, sabe? E eu gosto de analisar o futebol, mas dentro do contexto da realidade que nós vivemos, somente na realidade do Brasil. Como eu disse, sem apelar para clichês e sem apelar até para pieguice, né? Eu sou um cara que eu tenho um amor muito grande pelo Brasil. Nelson Rodrigues, né, ele exaltava muito as qualidades
do brasileiro. Em 1958, disse que nós havíamos finalmente jogado de lado o nosso complexo de vira-lata. Mas eu me permito discordar um pouquinho do Nelson Rodrigues. Eu acho que esse vira-lata, infelizmente, deu cria. E existe até hoje, entende? E eu acho que o problema do nós brasileiros é que a gente exalta muitas das vezes pontos negativos que nós temos, de fato nós temos, eu acho que nós somos muito imediatistas, ainda apelamos muito para o jeitinho, mas não exaltamos as nossas qualidades, muitas das vezes, a nossa alegria, a nossa irreverência, a nossa capacidade de improvisação, nossa força de trabalho. E eu acho que nós temos que valorizar mais isso. Então, como eu disse, eu procuro analisar o futebol fazendo um link, um paralelo com a realidade do Brasil e do mundo, principalmente do Brasil. E analisando aspectos históricos, sociológicos, filosóficos, sociais, para assim a gente analisar o Brasil como um todo e entendê-lo melhor e pensá-lo melhor. Então, o meu estilo é esse, e através da rádio e da crônica, eu consigo sintetizar muito bem isso. Na crônica eu escrevo, consigo sintetizar, e na rádio eu consigo externar e colocar para as pessoas e fazer com que elas reflitam, acima de tudo, não só sobre o futebol, mas sobre o Brasil, acima de tudo. Olha aí, rapaz. Deixa eu já lhe preparando, daqui a pouquinho você vai apresentar uma das suas crônicas, né? Para que a gente possa aí, né, estar ouvindo, né, atentamente a sua crônica. Alguns amigos já estão aqui participando, comentando, né? Já ligadinho conosco. Temos aqui o Ginei Neves, né? É um poeta, já esteve conosco aqui na Conversa Literária. Meu presidente Siqueira, da Academia Maracanãense de Letras, né? Estou atento a este excelente encontro com figuras tão ilustres. Estou de olho. Parabéns, Reginaldo Kelman, pela escolha dos escolhidos. Aí tem aqui o Erasmo, né? Boa noite, Erasmo, também participando conosco. Cadeira cativa, Erasmo. Tem aqui o Francisco Edney, parabéns ao lado. O Ricardo Ribeiro, já deu aqui seus parabéns também. Tuca Conceição, nosso amigo Lima, do Senhor do Bonfim, parabéns por mais um show ao vivo, isso mesmo. E lembrando, você que está acessando hoje pela primeira vez, né? Você pode estar ouvindo no podcast, pode estar reprisando também lá no YouTube, que aí está passando, né, no nosso canal. Kelman está citando aqui, ó. Anderson, lê uma crônica para a gente. Daqui a pouquinho ele vai apresentar. E aí eu tomo aqui, mais uma vez, né? Peço a permissão a todos aí para que a gente possa mandar agora o alô e a bola para o nosso amigo Otávio Albuquerque. É com você, Otávio. Fica mais uma vez aí essa ligação com o jornalismo, né? Como é que você consegue driblar, né, digamos assim, todas essas falácias sobre o futebol, sobre o mito do futebol que não tem cultura, o futebol brasileiro, negativo, temos muita cultura, precisamos incentivar, e aí eu preciso que você explique também para a gente aí a sua trajetória, fique à vontade. Bom, a paixão pelo jornalismo já é um pouco antiga também, né? Assim como minha relação com o futebol e com a literatura, a paixão pelo jornalismo nasce ali na adolescência. Não necessariamente o jornalismo esportivo, na verdade, a editoria de esportes apareceu para mim depois, né? Agora, essa relação, Reginaldo, entre futebol e literatura aqui no Brasil, ela está se intensificando bastante, né? Na verdade, ela começa lá na década de 40 com Mário Filho, né? Mário Filho, para quem não sabe, é o nome oficial do estádio do Maracanã, o estádio Mário Filho. Mário Filho foi um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil, ele forma ali a Santíssima Trindade, digamos assim, junto com seu irmão, Nelson Rodrigues, para quem não sabe. O Mário Filho era irmão do Nelson, o grande Nelson Rodrigues, e o Armando Nogueira. Aliás, o Nelson Rodrigues e Armando Nogueira formaram uma das parcerias mais prolíferas dentro do jornalismo esportivo. Muita gente ressalta até hoje, inclusive da imprensa, aquela grande mesa redonda, talvez tenha sido a primeira, né, na TV Globo, na década de 60, de 1966 até 1971, aquela mesa redonda maravilhosa, tinha nomes como Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, Luiz Mendes,
o grande João Saldanha, que treinou a seleção brasileira no ano de 1969, acabou deixando o comando técnico da seleção para assumir o Zagallo por questões políticas, enfim. Mas digamos, essa relação, esse amálgama entre futebol e literatura, que vem se mostrando muito bem sucedida, né? Ela nasce justamente aí, na década de 40, com Mário Filho, que escreve o que é o grande clássico, né, da literatura sobre futebol, que, na verdade, já transcendeu, inclusive, o aspecto esportivo exclusivamente, né, o aspecto do futebol. É um grande produto de análise sociológica, que é o negro no futebol brasileiro, né? Até hoje é o maior clássico da literatura sobre futebol. E daí, a partir daí, também começou a se produzir, né, vários livros, tendo o futebol aí como o cerne da questão, como grande protagonista das narrativas. Sobretudo na crônica, né? A crônica é o gênero, sem dúvida nenhuma, mais contemplado no esporte, especificamente do futebol. E aí, o sucesso da crônica esportiva, que, na verdade, começa justamente a partir do pontapé inicial do Mário Filho, na verdade, nem se chamava crônica esportiva, era crônica social de esporte, ou crônica social do futebol, e ganha um caráter mais elevado justamente a partir do Mário, mas teve uma alavancada muito grande quando os grandes cronistas do Brasil começaram a se interessar pelo assunto, começaram a se interessar pelo futebol e fazer essa associação com a literatura. Então, você tem o Paulo Mendes Campos, você tem o Rubem Braga, você tem o próprio Nelson Rodrigues, você tem o Sérgio Porto, né, o famoso Stanislao Ponte Preta, que foram, na verdade, os grandes cronistas do Brasil. E esses caras se interessaram também em escrever sobre futebol, e a partir daí a crônica esportiva alçou um novo patamar, né? Deixou de ser um pouco mais marginalizada para se tornar algo mais nobre, digamos assim, né? Agora, o que falta um pouco no Brasil, teve um hiato muito grande, né? Da década de 70 até ali o fim dos anos 90, teve um hiato muito grande na produção dessas narrativas sobre futebol, né? Até mesmo nas crônicas, né? Por coincidência, um período que o Brasil parou de ganhar as Copas do Mundo, né? O Brasil ganha em 70, só vem ganhar depois de 24 anos, em 1994. Agora, o que falta, na verdade, isso está mudando um pouco, e mudou justamente a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, é uma literatura de ficção a respeito de futebol. Porque você tem muita crônica, você tinha até poemas, né? O Carlos Drummond de Andrade, grande poeta mineiro, dos maiores do Brasil, também era um aficionado por futebol, e até as poesias também tinham um destaque para o futebol. Agora, a literatura de ficção, o romance propriamente dito, nunca deu muito espaço para o futebol, né? Mas essa relação está mudando um pouco, né? Você tem aí o Moacir Ciclé, por exemplo, um grande escritor brasileiro, já produziu romance sobre futebol. Você tem aí o Sérgio Rodrigues, que é um jornalista que escreve também sobre futebol, inclusive há 5, 6 anos ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura, o maior da literatura brasileira, com um livro sobre futebol, né, o Drible, que é um romance futebolístico, né? Você tem o José Trajano, que já tem 2 livros aí, que são romances de cunho autobiográfico, mas que tem no futebol o seu elemento principal, os Beneditinos, Tijuca Américas, que são livros muito interessantes. Então está mudando um pouco, né? Mas ainda tem um caminho a ser percorrido. Na verdade, futebol e literatura, eles têm muito a ver, inclusive na origem, né? Uma origem eminentemente burguesa de ambos, né? O futebol chega aqui em 1894, né? Fim do século XIX, trazido pelo Charles Miller, como todo mundo sabe, e era contemplado a princípio justamente por estrangeiros, né? Pelos técnicos das ferrovias, pelos comerciantes, pelos operários ingleses, né? A presença do capital inglês era muito forte no início do século XX, fim do século XIX, resquícios ainda da chegada
da família real portuguesa em 1808, que saiu fugida lá de Portugal pelas invasões napoleônicas escoltadas pela Inglaterra, né? Então, desde o início do século XIX, o capital inglês está muito presente aqui, e foram justamente eles que trouxeram o futebol para cá. E depois, a inserção da elite branca no futebol. Então, o futebol, a princípio, ele nasce, ou ele surge aqui no Brasil, absolutamente elitizado, primeiro com os estrangeiros, depois com a burguesia, a elite branca paulistana e carioca. Só depois de, pelo menos 1 ou 2 décadas, é que o futebol vai se popularizar, primeiro com a questão da profissionalização, isso foi um movimento importante para a popularização, né? Isso já na década de 20, vai culminar ali na década de 30, e aí o fato mais importante é a inserção do negro, né? Eu falei agora do Mário Filho, né? O livro dele, O Negro no Futebol Brasileiro, esse sem dúvida foi o elemento mais importante para que o futebol se popularizasse aqui no Brasil. Inclusive, grandes literatos, né, eram absolutamente contrários ao futebol aqui no Brasil. O Lima Barreto, por exemplo. Lima Barreto, grande Lima Barreto, né, autor de clássicos da literatura brasileira, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Brusundangas, enfim, O Triste Fim de Isaías Caminha. O Lima Barreto era um cara totalmente contrário ao futebol, porque ele percebia, era plausível ele ser contra o futebol, se a gente analisasse o contexto da época. Era um cara totalmente contrário ao regime republicano, ele era um monarquista, e ele viveu muito bem essas contradições, né, da transição do Império para a República, e qualquer elemento que tivesse surgido exatamente nesse período de instauração da República, ele seria contrário. Ele percebia um monte de brancos ali jogando, gente da elite econômica, e ele percebeu, ele entendeu que o futebol seria simplesmente um elemento para fomentar o racismo, as desigualdades. Então ele se portou totalmente contrário, criou até uma liga anti-futebol em 1919, né? Mas morreu também muito cedo, em 1922, então ele não viu a popularização do futebol, o futebol penetrando aí nas classes, nos estratos menos favorecidos da sociedade. Outro que era, inclusive o Lima Barreto, ele era um anarquista, como todo mundo sabe, ele influenciou demais os proprietários das fábricas, os líderes sindicais, a serem contrários ao futebol, né? Também eles se colocaram frontalmente contra aquele esporte que estava nascendo no Brasil, justamente pelas críticas ferrenhas que o Lima Barreto estabelecia em relação ao futebol. Outro que era totalmente contrário ao futebol era o Graciliano Ramos, né? Inclusive tem uma crônica dele, isso ainda em 1921, portanto, era ainda um Graciliano Ramos que não tinha nem lançado a sua primeira grande obra, que foi Caetés, né, que ele lança em 1933. Só para vocês terem uma ideia, ele vai lançar Vidas Secas em 1938, né? Então, em 1921, Graciliano Ramos ainda era prefeito lá de Palmeira dos Índios, ainda não tinha o destaque nacional, mas ele já se colocava totalmente contrário ao futebol, né? Dizendo que seria um fogo de palha aqui no Brasil, que seria, na verdade, só mais um fruto da dominação europeia aqui na América Latina, tá? O tempo mostrou que ele estava absolutamente contrário, mas é preciso a gente entender também o momento em que esses autores fizeram a análise, que era um momento totalmente diferente do que nós temos hoje, um futebol totalmente elitizado, e ainda não tinha ganhado a popularização que ganharia décadas à frente. E a literatura, só para não me estender demais, a literatura tem uma origem parecida. É claro que a gente, para falar da origem da literatura, a gente vai remontar lá ao século XVI, né? Literatura jesuítica, literatura de viajantes que formaram o que a gente conhece como quinhentismo, depois o barroco no século XVII, depois o arcadismo no século XVIII, né? O barroco com Gregório de Matos, com o padre Antônio Vieira, o arcadismo com os juristas, com os ouvidores, com os advogados, todos pertencentes a uma elite econômica que fizeram parte da Inconfidência Mineira, o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, né? Era uma literatura totalmente elitizada, uma literatura produzida por pessoas que pertenciam a classes mais abastadas. Então a literatura ela só vai se popularizar realmente a partir do início do século XIX, com a chegada da imprensa no Brasil, em 1808,
também chega justamente no mesmo ano que a família real chega aqui no Brasil, e, sobretudo, com a ascensão do folhetim. Né? Para os colegas que estão nos assistindo, não sabem o que é o folhetim era páginas de jornais onde eram publicados os livros dos grandes literatos da época, né? E eles publicavam em capítulos. Era justamente a mesma premissa que nós temos hoje das telenovelas. Tá? Os grandes literatos da época, Machado de Assis, o Lima Barreto, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, o Joaquim Manuel de Macedo foi o primeiro, foi o precursor, né? Em 1844 ele lança o primeiro romance no Brasil, A Moreninha. Todos eles escreviam nos folhetins. E é justamente a partir desse momento que a literatura começa a ganhar um caráter mais popular. É lógico que, a princípio, num primeiro momento, essa literatura que é desenvolvida no folhetim também atingia muito mais a classe burguesa. Era o entretenimento das elites, né? Era o deleite dos mais abastados, porque justamente mostrava os hábitos, o estilo de vida da burguesia carioca daqueles meados ali do século XIX, e o Joaquim Manuel de Macedo era pródigo nisso, né? A Moreninha, o Moço Loiro, todos os livros que ele lançou tinham esse caráter de mostrar um modo de vida burguês. E o índice de analfabetismo naquele período era muito grande, tá? Muito mais do que é hoje, não tem nem comparação. Então, é claro que essa literatura atingia o público instruído, e o público instruído, consequentemente, era um público que tinha um poder aquisitivo maior. Mas, apesar disso, esse é o momento realmente que a literatura começa a se popularizar mais, né? A partir aí de meados do século XIX, com a ascensão do folhetim, que aí a literatura começa a deixar de ter esse caráter mais exclusivo das elites e começa a penetrar nas classes, né, nos estratos menos abastados da sociedade. E aí, só para finalizar mesmo, porque eu já estou me estendendo demais, você vê hoje um caminho inverso, né? Enquanto você tem uma literatura cada vez mais popular, e quando eu falo em popular, eu não falo só nas pessoas que leem, né, pessoas pobres que leem, né, os livros, mas eu falo também na produção de pessoas de origens mais humildes que também estão produzindo a literatura, né? Enquanto você tem a literatura ganhando um caráter mais popular, você tem o futebol seguindo um caminho inverso, o futebol se elitizando. Isso aí, a gente está vendo esse fenômeno desde a Copa de 2014 aqui no Brasil, a construção das arenas, que praticamente houve uma exclusão do pobre, do negro, né? Quando você via lá focalizando os estádios, né, essas novas arenas, dificilmente você via um negro na arquibancada. Tinha mais negros no campo, na seleção do Brasil, do que nas arquibancadas. Ingressos caríssimos, enfim. E isso, claro, é um processo muito perigoso. Mas os dois têm uma origem muito parecida, e isso é digno de nota. Ambos começam de uma forma burguesa, e aos poucos, né, gradativamente, eles vão ganhando também as classes mais populares. Magnífico, professor, né? Bela explanação, contextualizando aí historicamente tanto o futebol como a literatura, né? E trazendo aqui mais uma vez, compartilhando experiência, compartilhando conhecimento para a gente. Só temos a agradecer, não é mesmo, Anderson? Está participando conosco aqui. Olha só, tem alguns comentários que já estão chegando aqui, deixa eu ver aqui. Elma Moraes, né? Joia. Tem aqui o Siqueira. Em 1963, o Ferroviário contratou um excelente goleiro da seleção do Rio Grande do Norte, chamado Ribamar, assim como o Anderson, né? Aí faz aí os risos. Aí tem aqui também a Leilane. Opa, Leilane, sempre cadeira cativa. Um forte abraço também a Reginaldo Silva, grande gonzaguiano, sempre acompanhando no Instagram, no Facebook e também, em especial, pelo YouTube. E a minha irmã, que está acompanhando sempre pelo YouTube, um forte abraço também a Socorro e a todos que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelo podcast. Temos aqui a Cida, boa noite. Aí está falando aqui, Cida Rocha, boa noite, maninha e neném. Aí tem aqui também Siqueira. Que pena que o Conversa Literária seja tão curto. Estamos diante de 2 enciclopédias. Olha aí, rapaz, que interessante. Aí temos aqui mais
Meu filho é muito culto, admiro muito. Quem é esse filho? Hein? Olha aí, rapaz. Realmente deu aqui uma grande explanação para a gente, né? Sempre muito importante registrar. Aí temos aqui o Emerson Ibiapina. Olá, Emerson. E aí, com o Emerson e também outros que já estão seguindo a gente, compartilhando. Saudações Azul Marinho. Nós que somos aqui da Guarda Municipal, um forte abraço a todos. E parabéns aos amigos poetas e escritores. Inclusive, hoje é o dia, né, do agente de trânsito. Nós também fizemos uma homenagem nas redes sociais para aqueles que estão aí, né, cumprindo a legislação de trânsito. Nós temos aqui, Reginaldo, pergunta os nossos dados, né? Quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil? Hoje, Vasco da Gama ou Botafogo? Olha aí. Já tenho aqui uma perguntinha para vocês. E antes de responder essa aqui, eu já vou passar aqui para o nosso amigo Anderson, né? Para apresentar uma crônica para a gente. E aí, Anderson, tem algum aí para a gente? Obrigado, professor Otávio. Daqui a pouquinho você retorna. Verdade. Grande abraço ao Otávio. O Otávio que deu uma aula aí de história e de literatura para a gente, é uma pessoa que eu admiro bastante. A gente se conheceu agora há pouco tempo, mas em tão pouco tempo a gente já criou uma amizade, uma empatia muito grande e uma admiração e um respeito mútuos. E ele é um cara que sempre engrandece muito o debate, seja na rádio, seja na live, seja em qualquer ambiente em que ele esteja inserido. E eu resolvi aqui separar uma crônica. Como eu disse, eu gosto de analisar o futebol e o Brasil e a nossa sociedade contemporânea, através de aspectos sociológicos, filosóficos, históricos. E eu escrevi uma crônica muito interessante, em que eu meio que procuro contar um pouco da história do Brasil por meio do futebol, e através de diversos pontos de convergência que existe entre a nossa história como um todo enquanto país, um pouco mais de 500 anos, e o futebol, que pode parecer até meio que impossível que isso aconteça, porque, afinal de contas, o futebol chegou aqui no final do século XIX, por meio de Charles Miller, e tem na minha crônica até uma pequena polêmicazinha se foi Charles Miller ou se o primeiro jogo foi na fábrica de tecidos de Bangu, no Rio de Janeiro, na antiga fábrica de tecidos, onde hoje é um shopping. E o nome dessa crônica é O Futebol, a História do Brasil e a Identidade Nacional. E fala justamente, antes de iniciar a leitura dessa crônica, aqui nessa crônica, como eu disse, eu analiso a história do Brasil, por meio do futebol, e como o futebol é um aspecto, é um fator, um ponto fundamental na formação da nossa própria identidade cultural, enquanto brasileiros. Tem até uma outra crônica minha que eu chego a sugerir que a seleção canarinho seja inserida na Constituição Federal como mais um dos símbolos nacionais, assim como são a bandeira, o hino, o selo e o brasão nacionais. Então, como eu disse, o nome da crônica é O Futebol, a História do Brasil e a Identidade Nacional. Uma importante parte da nossa identidade nacional foi escrita no mesmo branco da marca da Cal, presente no círculo central da verdejante bandeira do nosso país. Um lugar de natureza exuberante, riquíssima, cheia de poesia e de muita história, que começou lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral aportou em Porto Seguro. Foi batizada primeiro com o nome de Ilha de Vera Cruz, e onde a primeira capital foi Salvador, no coração da Baía de Todos os Santos, coroando mais uma vitória das grandes navegações. Anos depois, a capital foi para o Rio de Janeiro, mas vieram juntos das terras baianas o samba e o gingado, que muito contribuiriam para formar a identidade cultural do povo fluminense, e especialmente do carioca. Holandeses de Flandres foram para lá e fundaram um bairro do Flamengo, bem ao lado da enseada de Botafogo. Na cidade que Estácio de Sá fundou, acreditem, Vasco da Gama também fez história. No ciclo da cana-de-açúcar, do Nordeste saía a nossa maior riqueza. O melaço adoçou a força e a rusticidade do nordestino, fermentou poesia em seus corações, e o humor passou a ser a sua cachaça. Em Pernambuco, a união de 3 raças expulsou o invasor estrangeiro e fez surgir a unidade de um povo. E séculos mais tarde, na terra de Santa Cruz, o esporte terrestre ou náutico despertou muitas paixões.
Avançando mais um pouco no tempo, mais acima, na terra natal de Poti, os Yankees aprenderam que, no ABC da guerra, o trampolim da vitória estava quase no extremo leste da América. Voltando aos tempos coloniais, durante o ciclo do ouro, as Minas Gerais revelaram as ricas entranhas dessa terra. Nos céus, o Cruzeiro do Sul já apontava o espírito atlético do mineiro. Aliás, uma curiosidade, Goiás, naquela época, também fazia parte das Minas Gerais. No ciclo do café, o ouro verde fazia pujar a economia brasileira. De Santos era escoada a maior parte da nossa riqueza. Com a abolição, os imigrantes italianos vieram trabalhar nos imensos cafezais, em substituição à mão de obra escrava. Na terra da garoa, também tem palmeiras onde canta o sabiá. E as cartas de São Paulo aos coríntios são sempre citadas nas missas. Mais ao sul, Curitiba é um Brasil mais frio e organizado, com ares europeus. Mas o espírito atlético do paranaense é quente e aguerrido. O gaúcho, desde a juventude, não abre mão de suas tradições. Tomando um bom chimarrão, adora debater sobre as pelotas que rolam nos gramados desse Brasil. Em solo farroupilho, cada piá já nasce sabendo que, na terra do Rio Grande, clube mais antigo do Brasil, tem 3 cores na sua bandeira, mas é dividida, na verdade, em apenas 2, uma azul e a outra colorada. O futebol chegou no Brasil há pouco mais de 100 anos. Até hoje, há controvérsia se o primeiro jogo realizado por aqui, no fim do século XIX, foi em São Paulo, com Charles Miller sendo o dono da bola, ou na antiga fábrica de tecidos do boêmio bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Chego a acreditar que nasceu daí a histórica rivalidade entre paulistas e cariocas no futebol. Em poucos anos, o esporte, inicialmente aristocrático, passou a ser democrático, seguindo sua vocação de agregar pessoas, e não podia ser diferente, pois não há preconceito que resista à doce imagem de um menino correndo descalço, todo faceiro, com a bola nos pés. Entrou o século XX e não tardou para a seleção canarinho começar a fazer história. Na Copa de 1938, quando a República do Café com Leite já tinha dado lugar ao Estado Novo, o diamante negro Leônidas da Silva começou a lapidar, juntamente com seus companheiros de escrete, nossa rica trajetória no cenário mundial desse esporte. Surgia ali nossa primeira grande seleção, semifinalista naquele mundial. Em 50, um grito silencioso reverberou no recém-inaugurado Maracanã, e o Brasil chorou diante da Celeste. Em 58, nosso futebol evoluiu 50 anos, não em 5, mas em 8, e o mundo viu surgir um rei de apenas 16 anos. Seria uma espécie de Dom Pedro II negro dos gramados, sem golpe da maioridade? Não. Era um menino rei de 3 corações, que revelava ao mundo toda a sua majestade, juntamente com um certo mané que tinha as pernas tortas. E um time que jogou e venceu na final os donos da casa, vestindo a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida e chutando para bem longe nosso complexo de vira-lata. Em 62, com o rei fora de combate ainda no segundo jogo, a história se repetiu. E o anjo das pernas tortas assumiu o protagonismo, mostrando mais uma vez que era mané apenas no nome. Em 70, durante o milagre econômico, não teve jeito. A Copa do Mundo, mais uma vez, foi nossa. E a seleção se dava ao luxo de ter 3 monarcas. O rei Pelé, Rivelino, o reizinho do Parque São Jorge, e Gerson, uma espécie de rei Midas moderno, que tocava na bola com sua canhota de ouro. Anos se passaram e o canarinho quase voou para o topo do mundo novamente em 82. Mas um certo Paolo não permitiu que Sócrates e sua academia de craques filosofassem por último naquele mundial. Em 94, na Real, finalmente o jejum terminou. O burocrático, que sempre atrasou nosso progresso, sedimentou o caminho da seleção para o teto. Nosso futebol arte, infelizmente, teve que ser engavetado naquela Copa. Trocamos a beleza pela eficácia, mas no final deu certo. É tetra. Em 2002, a esperança venceu o medo. O penta era uma realidade.
Nossa história tem pouco mais de 500 anos. E o futebol chegou por aqui há pouco mais de 100. Mas as duas coisas se confundem, se entrelaçam. A mesma miscigenação que formou a nossa nação formou também a nossa maneira de jogar. O mesmo jogo de cintura do dia a dia, que dribla as dificuldades, chuta para longe os dissabores, também é usado nos gramados. A mesma fé que move o povo trabalhador também move o jogador. As alegrias e as tristezas, divididas com os nossos irmãos no cotidiano, são as mesmas divididas entre os torcedores nas arquibancadas. A mesma paixão por conquistas que fez as caravelas chegarem até aqui também fez o nosso futebol chegar tão longe. Mas valeu a pena. Nosso povo, assim como o nosso futebol, não tem a alma pequena. Como Davi, vencem gigantes e seguem fortes no jogo da vida, até o momento do apito final. Rapaz, um espetáculo, rapaz. Meus parabéns, né? Que espetáculo aí, né, professor? Trazendo aí pra gente aí, que alegria, né? Parabéns, Anderson, né? E toda essa sensibilidade, fazendo essa ligação histórica, né? Trazendo, a gente fica sempre, cada frase, cada verso que você lê, a gente fica imaginando realmente essa trajetória, né? Algumas imagens vêm passando aí na nossa mente, né? Então, parabéns pela sua, né, coragem de transcrever, né, esses momentos, né, em crônicas, né? Então, só tenho a agradecer mesmo. E tem algumas pessoas também aqui, né, conversando conosco, enviando aqui seus comentários a respeito dessa sua participação, como, por exemplo, a Cida Rocha, né, a senhora Cida, ela colocou que crônica, parabéns. Aí também tem aqui o Francisco, né? Francisco Endes mandou aqui as saudações, os emojis. Aí tem aqui o Siqueira. O Rio Grande do Norte também nos presenteou com o grande Sérgio Alves, né? Isso mesmo. O Ricardo, algumas pessoas estão mandando aqui os parabéns, Kelma, Ricardo Ribeiro, aí tem a Amanda Cida também, cadê aqui? Boa noite, Amanda Victor, ela está mandando aqui um beijo ao irmão Anderson, olha aí. Minha querida irmã Amanda, beijo, irmã. Ótimo. Então, Anderson, muito obrigado, viu, pela sua participação, muito obrigado, professor. Como disse o nosso amigo Siqueira, agora há pouco, né, disse, mas a conversa literária é tão curtinha, né, a gente tem uma programação a seguir, mas como o nosso tema hoje, né, é futebol, eu pergunto aos senhores, futebol, há realmente prorrogação no tempo da partida? Há uma prorrogação? Bom, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, eu não sei se entendi muito bem o sentido da prorrogação, Reginaldo. Primeiro agradecer o convite, falar sobre literatura e futebol, para mim é sempre um prazer. Agradecer as palavras aí do amigo Alevato, realmente a gente criou uma afinidade muito rapidamente, justamente porque a gente divide algumas paixões, né? A literatura, o futebol, a história. Inclusive, ele sempre apresenta aí uma intertextualidade muito interessante nas crônicas dele, né? Utilizando a filosofia, aspectos da história, até da mitologia já usou. Mitologia também é um assunto que eu gosto bastante. Enfim, é um cronista realmente muito habilidoso. Reginaldo, rapidamente, assim, o futebol, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou ser bem sucinto. O futebol, ele tem alguns aspectos realmente muito positivos, né? Que a gente, inclusive, dá para a gente relacionar muito bem com a literatura. Tem uma frase famosa do mestre Armando Nogueira, que é a seguinte: o sujeito, quando ele adentra ao campo de futebol, a arquibancada, ele deixa todas as frustrações lá fora, né? E isso é uma característica bem da literatura romântica. Eu estava falando há pouco da escola romântica, e é um aspecto inerente a essa literatura, né, que surgiu aqui no Brasil em meados do século XIX, que é um conceito de escapismo ou de evasionismo, né? O futebol funciona dessa maneira, porque o sujeito, quando ele adentra aquele universo paralelo ali, que dura 90 minutos, ele esquece a realidade opressora, o tempo presente, a vida absolutamente medíocre, e passa a viver ali
aqueles 90 minutos da forma mais intensa possível, ora de forma alegre, ou ora como patós, realmente, como diriam os gregos, né, que é puro sofrimento, e era assim que o Nelson Rodrigues entendia o futebol, né, como uma grande tragédia grega. Agora, também apresenta aspectos negativos, e talvez a gente precisasse de uma outra live aqui para discutir, né? Mas também o futebol, por exemplo, pode ser um grande elemento de alienação, né? Se a gente associa o futebol, por exemplo, dentro de um contexto da sociologia, a um conceito de Marx, por exemplo, do Karl Marx, o futebol como um elemento que pode fazer parte de uma superestrutura, como ele definiu, né? Um elemento de alienação, assim como a religião, tem a frase famosa dele, né? A religião é o ópio do povo. O futebol poderia se inserir como um elemento de alienação também, no sentido de tirar o foco das pessoas para discussões mais importantes, em instâncias mais importantes da sociedade, uma reflexão mais apurada sobre aspectos da sociedade que mereceriam uma discussão mais interessante, né? E por ser um elemento de alienação, o futebol poderia servir. Isso eu estou adotando um conceito da sociologia, né, para explicar o futebol. O futebol poderia servir como para manutenção dessa organização social absolutamente corrupta, né, que nós temos, pautada aí pelas contradições e aviltada pelas desigualdades, né? Então também tem esse lado negativo do futebol, o futebol como um grande reflexo da nossa sociedade, né? A reprodução de classes, né? Nós temos as classes sociais muito bem definidas na vida real, e no futebol a gente também tem classes, né? A gente tem os ricos, né? Aqueles jogadores que jogam nos grandes clubes da Europa. Nós temos ali uma classe média alta, digamos assim, nessa conceituação mais contemporânea da sociologia. Nós temos ali uma classe média alta, que são esses jogadores que ganham acima de 3 dígitos aqui no Brasil. Nós temos uma classe média, né? E nós temos também a base da pirâmide, que a maioria dos jogadores, 90% dos jogadores, que são como quaisquer trabalhadores normais, né? Que certamente, quando encerrarem a carreira de jogadores de futebol, vão precisar trabalhar como qualquer pessoa normal. Isso é o lado negativo do futebol. O lado positivo é justamente esse que eu citei, é do escapismo da realidade opressora, né? É o futebol como elemento agregador, como Gilberto Freire, grande Gilberto Freire, escritor e sociólogo pernambucano, já estabelecia, né? O futebol como elemento de inserção, de inclusão e de ascensão social, né? A gente tem o futebol como uma das poucas, infelizmente, uma das poucas oportunidades que o brasileiro que nasce na pobreza tem para ascender socialmente. E é um elemento também de miscigenação, um elemento agregador, e é um símbolo da nossa brasilidade, como o Alevato bem citou, já faz parte da nossa identidade nacional. Então, o futebol tem muitos aspectos positivos a serem ressaltados. Muito bem, professor. E, inclusive, a pergunta que eu fiz, né, sobre a questão da prorrogação, como o nosso amigo participou aqui, disse, olha, Conversa Literária tem um tempo, daqui a pouquinho está terminando, né? Mas nós vamos prorrogar, né, a nossa partida aqui no nosso futebol de hoje, aqui na Conversa Literária, por alguns minutinhos ainda, tá certo? Então, com a concessão aí, né, dos amigos que estão participando, né? Inclusive, alguém já está aqui comentando também, deixa eu ver aqui. Opa, grande Felipe Alves, saudações aí, Felipe, a família, meu cunhado. Parabéns pelas palavras, Otávio Albuquerque, né? Isso é uma ótima temática. A Kelmo também citou aqui, que análise interessante, Otávio. Vamos já discutir um pouco. Ambos deram um show de conhecimento, saiu mais rico em saberes. Aqui é nosso amigo, já esteve conosco, Siqueira. Tem uma perguntinha aqui, que é deixa eu ver aqui, pronto, Tuca Conceição. Alberim Ferreira de Matos é o maior ídolo do futebol de Potiguar, confere? Ele está fazendo aqui uma pergunta aí para vocês. É um dos grandes. O Alberim é daí, né? De Recife, começou no Santa Cruz. Você está em Fortaleza, na verdade, né? Eu estou em Fortaleza e o Tuca está aqui em Senhor do Bonfim, Bahia. Ele é de Recife, o Alberim, né? Começou no Santa Cruz,
mas é, sem dúvida alguma, um dos grandes ídolos da história do ABC. Agora, o maior jogador realmente da história do futebol potiguar é o Marinho Chagas, né? Lateral esquerdo, jogou a Copa do Mundo de 74. Esse foi o maior jogador que o futebol do Rio Grande do Norte já teve. Anderson, e aqui, Anderson? Responda aqui para o Thiago aqui. Thiago Florencio perguntou sobre a Copa de hoje, né? A Copa do Brasil hoje. Vasco da Gama ou Botafogo? Alguém vai dar um palpite aí? Olha, eu acho que é o Vasco. O meu palpite é o Vasco. Olha aí. Deixa eu falar aqui uma coisa. Em sua crônica, eu acredito que tantas outras crônicas que você já publicou, né? Participou aí para tantas pessoas. Eu acredito que essa análise que o Otávio Albuquerque fez, né, sobre a questão das classes, né, que tem aí as classes dentro do futebol, né, mas também sobre essa trajetória, como, né, a questão das classes sociais, não somente, mas também como gênero, né? É uma questão de gênero também. Se a gente for levantar aqui, a gente percebe grandes times, né, que já estão aí a postos, grandes jogadores, mas um foco maior realmente no masculino, né? Nós sabemos que tem excelentes mulheres jogando futebol, né, que estão, mas muitas vezes por falta de oportunidade, por não ter digamos, aquele incentivo também, muitas vezes, pela família, né? Trazendo toda aquela conjuntura, professor e Anderson, sobre a questão da velha história. Futebol é para menino, né? E sempre tem aquela taxativa, não, futebol é para menino. E não é, a gente está percebendo, né, o quanto as mulheres estão assumindo também, né, esse papel importante que é o do esporte, da questão do feminino. Né? Os esportes estão precisando que as mulheres atuem cada vez mais. Então, nesse contexto, a gente percebe também, né, eu até coloquei um banner aqui, deixa eu acrescentar aqui mais uma vez, que é literatura e futebol, futebol e literatura. Como a gente percebeu na fala de vocês dois, né, como a gente consegue, né, explorar esse tema, tanto nas áreas de conhecimentos, né, científicos, fazer uma tese de doutorado, né, TCC, seja qual for o trabalho, dá para a gente explorar e muito a questão do futebol, com a memória. Tivemos aqui pessoas que participaram na nossa conversa como entrevistados, né, e apresentaram, né, metodologias de pesquisas. Aí eu fico perguntando, e o futebol? Tantos romances, crônicas, poesias, tantas coisas maravilhosas a gente pode alcançar através de uma análise do futebol, porque não é somente os 90 minutos, né? Tem as suas prorrogações, tem a preparação física, e aí vai a questão do preparador físico, e todo o contexto histórico, como muito bem vocês colocaram, sociológico, né? E aí eu pergunto ao Anderson, né, a sua sensibilidade de traduzir através de suas crônicas, né, e perceber essas diferenças também de gênero, se há realmente algo a se discutir, a melhorar a participação das mulheres também no futebol. Reginaldo, a sua pergunta é muito interessante. Eu, no Dia Internacional da Mulher, inclusive, eu fiz uma outra crônica chamada Você Joga Como uma Moça, que eu também li lá na Rádio 87 FM Natal. Eu abordo justamente essa questão aí do sexo feminino, do gênero feminino, no esporte, especificamente no futebol. E começou realmente com muito preconceito, né? Tem aquele clichê, né, ainda muito forte no meio dos goleiros, né? Futebol é coisa para homem, futebol é coisa para macho, que é esporte de contato, é emoção, é suor, é adrenalina, é testosterona. Eu meio que desconstruo isso nessa minha crônica, em que eu falo que o futebol não é só testosterona. O futebol também é singeleza, é beleza, é leveza. Tem uma série de atributos de qualidades que ele nos ensina. E, inclusive, a maioria das qualidades são, se você for analisar bem, até na minha crônica eu falo isso, são do sexo feminino, né? Inclusive, a mãe de todas as virtudes, né? Falando aqui especificamente de virtude, que é a sabedoria. E tanto é que eu tenho um trechinho aqui na minha crônica, vou ler só um trechinho, que diz assim: a mitologia da bola não cultua só o masculino,
o Olimpo do futebol também tem suas deusas, como Ruppsolo, Cátia Silene, Cristiane e a grandiosa Marta, a deusa rainha que nasceu plebeia, que saiu do interior do Alagoas para conquistar o mundo com seu talento, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. E só para complementar no parágrafo seguinte, a nós, simples mortais, só nos resta venerar seus talentos e contemplar suas virtudes e características tipicamente femininas. Características essas que são tão essenciais, tanto dentro quanto fora das 4 linhas, como a polivalência, a sensibilidade aguçada, a perseverança, a capacidade de superação. Aliás, repararam que, quando falamos em virtudes, são quase todas elas palavras do gênero feminino, incluindo a mãe de todas as virtudes, a sabedoria. Então, quer dizer, aqui eu abordo justamente essa inserção da mulher no futebol, quebrando paradigmas, digamos, tornando mais colorido, tornando mais sensível, como eu digo na crônica também, com o toque feminino sempre melhora tudo, esse universo antes tão masculinizado e, por que não dizer, até tão machista. E, inclusive, a mulher, com todas essas suas características, essas suas virtudes, como eu citei, a sensibilidade aguçada, a perseverança, a polivalência, né? A mulher, ela desenvolve múltiplas tarefas, ela tem uma capacidade de observação muito maior, ela é muito mais atenta do que o homem em vários aspectos, ela é muito mais sensível, e tudo isso são virtudes fundamentais dentro do futebol. E, como eu disse também, a mãe de todas as virtudes é a sabedoria. Né? E todas essas virtudes, a maioria das virtudes, das grandes virtudes, são todas do gênero feminino. Então, não podia ser diferente no futebol. Esse paradigma, de fato, tinha que ser quebrado. Eu acho que, principalmente depois com o advento de grandes jogadoras brasileiras que surgiram, como eu disse, a Cátia Silene, a Cristiane e a Marta, principalmente, houve uma quebra de preconceito muito grande. O holofote foi colocado em cima do futebol feminino, mas eu acho que ainda o caminho é longo, eu acho que o futebol feminino não tem o incentivo que deveria ter, não tem ainda a atenção que deveria ter. Eu acho o futebol feminino talvez não tão técnico, mas em algumas vezes sim mais técnico, mas muito mais leal até do que o futebol masculino. Eu acho a jogadora de futebol nesse sentido, mas devido a todas essas virtudes que eu acabei de citar, o torna um jogo mais leal e até gostoso de se ver, entendeu? E aqui eu falo também sobre tem um trecho aqui também que eu falo que, por exemplo, antes usava-se um termo pejorativo, que quando o camarada não jogava bem, não era muito rústico assim na maneira de jogar, falar, pô, parece uma moça jogando, pô, parece mulherzinha, né? Então, e aí tem um trecho também da crônica que eu falo assim, que as mulheres tornaram-se gigantes no esporte, outrora praticado apenas por homens, de tal modo que até mesmo a expressão "você joga como uma moça" já não é mais pejorativa há muito tempo. Longe de ser uma ofensa, pode ser até um grande elogio. Afinal, você, varão, iria se ofender se alguém te dissesse que você joga futebol como uma moça? Se essa moça fosse a Marta? Alguém se ofenderia aqui com isso? Você se ofenderia, Otávio? Você se ofenderia, Reginaldo? Se dissesse para você, pô, tu joga igual a Marta? Para mim, isso seria um grande elogio. A Marta, 6 vezes o melhor jogador do mundo. E bota ela no campo com muito marmanjo, ela vai botar muito marmanjo no chinelo, meu amigo. Não tem menor dúvida disso. Isso aí, ela bota muito marmanjo no chinelo. Inclusive, esse aqui que vos fala, que eu na linha eu não jogo nada. No gol eu ainda consigo, né? Imagina eu fazendo a defesas aqui, né? Dou uma enganada. E modéstia à parte, engano bem, né? Brincadeiras à parte. Mas é isso, eu acho sim, então, somente para concluir. A mulher que já quebrou tantos paradigmas, já superou tantos preconceitos e tantas outras profissões, quando começou a se inserir no mercado de trabalho, principalmente ali de meados do século XX para cá, e conseguiu conquistar o seu lugar ao sol em todas essas profissões, o esporte, principalmente no futebol, não está sendo diferente. Embora eu acho, sim, que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais atenção, principalmente os nossos dirigentes, dar mais incentivo para nossas meninas, que elas precisam e merecem, acima de tudo. Não só por ser mulheres, mas principalmente por serem muito competentes naquilo que fazem. Olha só.
Muito bem, né? Muito bem explanado e apresentando mais uma vez crônica para a gente. E nos bastidores, eu entrando em contato com alguns amigos que estavam entrando aqui pelo bate-papo, né? E uma determinada pessoa perguntou o tema da conversa, futebol, aí estranhou, né? A questão do futebol aqui na conversa literária. E vale a pena conferir, né? Nós sabemos que aí a gente tem lá cultura, literatura, muito mais além de uma partida de futebol, como o nome já disse aí na nossa temática de hoje. Olha só, a nossa conversa literária já passou do horário de concluir, né? Mas a gente deu aquela prorrogação em alguns minutos e vamos agora para as suas considerações finais, para que a gente possa também dar um recadinho a você que esteve, né, conosco e a todo esse momento, que é a respeito do nosso concurso nacional de poesia. Isso mesmo, nós temos aí o concurso nacional de poesia, que nós estendemos o prazo, né, das inscrições. Você que tiver interesse de participar, vai lá, vale a pena conferir conosco, né, para lançar aí o nosso livro chamado Reflorescer Poético, um novo jeito de enxergar o mundo. Né? Então, só esse recadinho, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isto. Deixa eu ver aqui a Cida colocou aqui, a senhora Cida, Vasco, time do coração, neném. Aí, pois aqui, Marta é maravilhosa. Então, só tem o mesmo, né, um motivo maior para a gente estar hoje, né, trazendo essa temática, para a gente quebrar paradigmas, né, sobre o futebol, quebrar paradigmas sobre a mulher também, né, inserida nessa categoria tão importante, que nós vimos aí que tem tanta história, e histórias também para serem contadas e recontadas. Então, passo a palavra aí para o professor Otávio, né, ele que nos brilhantou nessa noite. Forte abraço aqui ao Tiago Florencio, sua esposa. E antes de passar aqui a palavra ao professor, eu tenho essa imagem, né, que é o nosso amigo Anderson, que está aí, né, participando, e tem essa outra aqui, que ele fez aí inicialmente, né, a fala sobre a sua esposa, que está acompanhando também, acredito que o Otávio esteja também, como a minha está aqui nos bastidores, colaborando conosco. Mas aí a gente apresenta essa imagem para também ressaltar a importância da família. Professor, faça aí as suas considerações finais. Agradecer, não é, Reginaldo, pelo convite, agradecer mais uma vez pelo empenho do Tiago Florencio. Olha só, voltando aqui, deixa eu ver. Pronto, professor, já está reconectando. Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês, bem rapidinho, enquanto o professor faz suas considerações. Como o nosso tempo aqui é programado, aí houve também uma queda aqui rapidamente, mas já está sendo conectado. Professor, prossiga. Não, só agradecer, Reginaldo, agradecer pelo teu convite, agradecer também, mais uma vez, ao empenho do amigo Tiago Florencio, por facilitar aqui o nosso encontro. Eu acho que foi uma discussão proveitosa. Infelizmente não temos mais tempo, era uma discussão para horas e horas, porque realmente há muitos elementos a serem debatidos nessa relação entre futebol e literatura, porque realmente o futebol transcende a questão da prática esportiva, pode ser analisado sob o viés da sociologia, sob o aspecto histórico, sobre a questão da formação da identidade nacional como um dos elementos da nossa brasilidade. Então, o futebol já transcendeu a questão esportiva desde a sua concepção, na verdade. Desde lá do final do século XIX, início do século XX, quando chegou aqui no Brasil. Rapidamente, essa questão do gênero, a sociedade é conservadora. O futebol ele não tem um ritmo próprio, ele acompanha exatamente o mesmo ritmo da sociedade. Ele está sempre em consonância cronológica à sociedade. Se a sociedade é conservadora, o futebol, consequentemente, também será. Se nós temos uma sociedade
ainda machista, ainda patriarcal, né? Embora esteja, obviamente, mudando, né? Evoluindo, mas a gente também vai ter um futebol ainda pautado pelo machismo, pela questão patriarcal. Mas aos poucos, assim como foi historicamente, aos poucos a mulher está ganhando seu espaço e vai conquistar os seus direitos no futebol, assim como conquistou os seus direitos no que concerne a política, no âmbito nacional, no âmbito internacional, mas foi a partir de muita luta, mas luta é o que essas mulheres jogadoras de futebol conhecem, né? Não tem nada fácil para elas, e somente a partir de muita luta, fracassando em Copas do Mundo, fracassando em Olimpíadas, fracassando no que concerne a frieza do resultado, mas com desempenhos absolutamente dignos, tendo em vista que há tanta dificuldade para elas trabalharem, né? Ganham muito menos do que os homens, muitas são semiprofissionais, não têm um clube à disposição para trabalhar, mas mesmo assim, com muita abnegação, são abnegadas, né? E com muito trabalho, elas estão lutando aí pelos seus direitos e nós vamos ter um futebol feminino ainda muito forte. Não por causa dos dirigentes, da cartolagem, mas por causa do empenho delas, assim como é na sociedade que as mulheres conquistaram seus direitos a partir de muita luta. Positivo, meu amigo. E essa que está aqui com o senhor? Hein? Minha esposa. Ótimo. Então, agradeço a sua presença. Vou passar agora a palavra aqui ao Anderson. E aí, Anderson? Reginaldo, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a você por essa oportunidade que você nos abriu aqui no nosso programa. Foi realmente um grande prazer estar aqui participando, ainda mais na companhia aí do amigo Otávio Albuquerque. Gostaria de mais uma vez de agradecer ao Thiago Florencio, esse outro grande amigo aí que eu fiz. Nós temos aí, nos conhecemos há pouco mais de um ano, mas desenvolvemos uma empatia, uma amizade, um carinho, um respeito, uma consideração mútuas muito grande. E dizem que quando o papo é bom, você nem percebe o tempo passar. O tempo passa rápido, passam horas e você nem percebe. E realmente o tempo aqui passou, sabe? Passou com uma leveza e com uma rapidez muito grande, né? Como uma boa conversa, como uma boa partida de futebol. E realmente eu fiquei muito feliz de participar aqui desse bate-papo, desse programa. Foi uma coisa que eu acho que eu consegui contribuir para o debate em torno do futebol, em torno da realidade brasileira, como eu tanto me proponho a analisar por meio do futebol. Tá aí o pessoal na foto, aí a galera lá do Hospital de Guarnição de Natal, né, já defendemos aí, já envergamos aí a camisa do HGUN algumas vezes, e grandes amigos meus aí também. E eu tive aí realmente a grata satisfação de estar aqui participando, Reginaldo, e eu gostaria de externar isso e externar toda a minha gratidão a vocês e a todos que participaram aí do programa. Eu vi comentários de espectadores, né, participando aí ativamente do programa, com sugestões, com palavras de elogio. Isso é muito gratificante. E isso mostra que a gente conseguiu tocar no coração das pessoas e sensibilizar. Que eu acho que um dos grandes objetivos da arte, seja ela na literatura ou seja a arte do futebol, é sensibilizar, fazer pensar e fazer buscar, se interessar pela busca incessante pelo saber. Tem uma outra crônica que eu também falo isso, chamada Futebol Arte. Então, eu acho que tanto eu quanto o Otávio, quanto você, nós conseguimos uma sintonia muito boa e conseguimos tocar em assuntos muito interessantes e tocar no coração, na alma e na mente das pessoas, fazendo elas refletirem, se sensibilizarem e despertarem cada vez mais o interesse pelo saber. Eu agradeço de coração a todos aí que participaram e que nos assistiram, e agradeço a todos vocês aí mais uma vez. Valeu, garoto. Então, passa a bola aí para mim de novo, né? Rola a bola aí pela... Passa a bola aí para você. Opa, chegou aqui pra gente aqui, ó. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer. Daqui a pouquinho a gente conversa aí novamente, Anderson, nos bastidores. Forte abraço, Anderson. Até a próxima, se Deus quiser, quando estiver aí pelo Rio Grande do Norte,
vou rever os grandes amigos e conhecer pessoalmente. Forte abraço, Reginaldo. Forte abraço, amigo Otávio Albuquerque. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos aí. Valeu. Até mais, professor Otávio. Grande contribuição que o senhor nos deu hoje à noite. Forte abraço, meu irmão. Valeu, Reginaldo. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer também ao Alevato. Boa noite. Estou sempre à disposição. Ótimo. Olha só, Conversa Literária já está chegando ao fim. Foi prorrogado, como você viu, o nosso tempo, né? Mas eu tenho um recadinho para você. Não desliga aí. Conversa Literária com Reginaldo Nascimento. Nós agradecemos agora a sua presença, a sua audiência. Você que foi convidado aí pelo nosso amigo Otávio, pelo nosso amigo Anderson, fica conosco, né? Então vira também aí mais uma vez conosco para ser nosso amigo, sempre compartilhando, comentando. Deixa eu abrir aqui a imagem para que você possa ver o nosso concurso nacional de poesias. Foi prorrogado e ficará aberto, né, o prazo de inscrição até o dia 30 de setembro. Ah, Reginaldo, eu posso enviar poesias, tema livre? Como é isso? Sim, é tema livre. Cada autor poderá enviar até 3 poesias. Então, nós temos já, salvo engano, vou colocar mais de 10 estados participando, né? Eu tive algumas notificações que outros estados já inseriram aqui a sua participação, sua inscrição. Então, você que está acompanhando rapidamente a nossa conversa literária, poderá compartilhar também nas redes sociais. Então segue lá, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar, para você conhecer o nosso projeto. Está aí o site, está exposto o nosso site, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Aí você vai encontrar o link da inscrição, o formulário, o regulamento, para que você esteja conosco. Ah, interessante, que é gratuita. Inscrição gratuita, isso mesmo. E mais um convite, próxima Conversa Literária. Nós teremos a presença, né, da nossa amiga Mariana de Lima e também Ivonete Moraes, ambas cordelistas, e vai trazer um tema muito empolgante para a gente, empoderamento feminino no cordel, isso mesmo, empoderamento feminino no cordel. Então não perde, será na próxima quarta-feira, dia 30, às 19h30, aqui na nossa Conversa Literária. Lembrando que a nossa Conversa Literária, geralmente a gente inicia às 19h30, né? Vai 1 hora de conversa. Hoje foi prorrogado, então agradeço aí sua paciência, sua audiência, para participar conosco também. Só mais um detalhe, eu vou abrir aqui a imagem, só um minutinho mais, para que você possa compartilhar conosco da nossa vinheta. Então, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, passa lá. Se não comentou, comenta, deixe seu recado. E também faz lá sua inscrição, né, no YouTube. Aí tem aqui a Kelma, agradece a todos pela participação de hoje, né? Anderson e Otávio, agradece pelos internautas que estiveram conosco até o presente momento. E a arte, seja ela qual for, faz fluir a sensibilidade. Fechando aqui a conversa literária com a senhora Cida. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento.